expediente inicial desta terça-feira, os deputados Luiz Paulo e Eliomar Coelho destacaram a importância da conduta da Justiça Federal, que resultou na abertura de inquéritos para investigar denúncias contra a Petrobras. O importante é que a investigação o esclareça. Se culpado, evidentemente, vai responder pelos atos, mas se inocente, acaba a especulação. No mínimo, o que deve acontecer, deveria acontecer, e que nós realmente vamos exigir isso o tempo todo, é que essas pessoas deixem de lado exatamente as funções e cargos que estão exercendo e deixem os processos correrem livremente. Caso realmente seja comprovada a inocência deles, automaticamente eles voltarão, assumirão esses cargos e aí é outra história com resposta positiva para o cidadão e a cidadã fluminenses. O deputado Flávio Bolsonaro criticou o projeto que está na pauta desta terça-feira, que proíbe a revista vexatória nos presídios. A gente tem que realmente buscar um sistema penitenciário, que tenha tecnologia e inspetores penitenciários suficientes para que seja feita uma revista sem constrangimento, sim. Mas um projeto com esse teor só pode entrar em vigor impedindo que haja revista mecânica, que haja revista íntima, quando lançar mão dessas outras necessidades para impedir que drogas, que armas e que celulares entrem nos presídios. O deputado Nelson Gonçalves tomou posse nesta terça-feira e falou sobre as prioridades para o seu 6º mandato. A conclusão da obra do Hospital Regional, rodovias da nossa região e investimento no desenvolvimento do sul do estado. Então essa é a nossa prioridade, de dar continuidade, e no dia a dia nós vamos construindo o nosso mandato junto com a comunidade da nossa região. O deputado Rogério Lisboa cobrou medidas do governo para reduzir os índices de criminalidade na Baixada Fluminense. Essa desproporcionalidade de quantidade de policial na Baixada Fluminense em relação à capital é um motivo do aumento da criminalidade. Mas não basta só isso, eu canso de falar. Além do policiamento, tem que dar alternativa ao jovem, para que ele não entre no crime. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o deputado Flávio Serafini defendeu mais políticas para o setor e sugeriu a ampliação da licença paternidade. Para construir, de fato, uma relação de igualdade entre os gêneros, é fundamental rediscutir o papel do homem e da mulher na família. É fundamental que o pai não ajude a mulher a cuidar dos filhos, mas o pai também seja responsável, tanto quanto a mulher, com o cuidado dos filhos. Os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Marcelo Freixo, Jorge Pisciani, André Siciliano e enfermeira Rejane, que proíbe os presídios de realizar revistas íntimas nos visitantes. O projeto diz que o procedimento deve ser feito apenas com equipamentos eletrônicos, como detector de metais e raio-x, e não manualmente. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. A família cumpre um papel decisivo na expectativa de ressocialização do preso. E a revista vexatória, que essas famílias se submetem há tantos anos, e eu estou falando das pessoas ficarem peladas, estou falando de crianças, de senhoras, de mulheres de todas as idades, também dos pais, dos irmãos, mas fundamentalmente mulheres, ficarem peladas, se agacharem de frente, de costas, soprarem, enfim, é algo absolutamente vexatório. Elas acabam cumprindo a pena junto com o seu familiar. Muitas desistem de visitar, o que prejudica a função do sistema penitenciário, que seria e deveria ser o da ressocialização. Então é um projeto que repara uma das maiores injustiças, dos maiores absurdos em pleno século XXI. O preso pode ser revistado, se tiver fundamento para isso, pode e deve ser revistado, não revistado, evidentemente, de forma íntima, com toque, mas pode e deve. A própria família, se tiver uma fundada suspeita, pode ser revistada. O projeto é muito completo. Nós precisamos avançar em defesa da dignidade humana. Não pode o apenado ter sua pena estendida aos seus filhos, aos seus familiares, Não é razoável que um Brasil que consolida a democracia, que trabalha no sentido das garantias individuais, permitir que criança passe por exame vexatório, que mulheres passem. Eu espero que o Estado, o mais rapidamente possível, adquira condições, Isso não é nenhum bicho, mesmo no momento difícil de arrecadação em queda, inflação ascendente, juros aumentando, mas não é uma questão que o Estado não consiga encontrar mecanismo
para colocar em todo o sistema penitenciário e terminar em definitivo com esse tema que constrange a família do apenado. Outra proposta discutida amplia o benefício da meia entrada para todas as pessoas com deficiência. O projeto do deputado Márcio Pacheco e do deputado licenciado Bernardo Rossi altera uma lei de 2003 que garante o benefício apenas para pessoas com deficiência física e em espaços culturais e de lazer. O novo texto especifica que outros estabelecimentos, como centros esportivos, artísticos e de entretenimento, forneçam a meia entrada e que pessoas com qualquer tipo de deficiência sejam beneficiadas. Também não poderá haver restrição de data. A lei prevê apenas a restrição de horário. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. E o plenário voltou a discutir os projetos de resolução da mesa diretora da Alerj. O primeiro deles altera os horários das sessões da casa. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 3 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final será entre 5 e 6 e meia da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6 e meia da tarde e 9 da noite. Emenda incluída pelos parlamentares prevê que se algum secretário de Estado estiver na casa e quiser fazer uso da palavra, ele será o primeiro orador do expediente final. Outro projeto altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. Uma emenda incluída no texto prevê que integrantes da mesa podem participar das comissões, exceto como presidentes ou vices. A mesa diretora também propôs a alteração da concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. E o Rio de Janeiro pode ter um sistema integrado de registro de violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo é coletar e organizar dados deste tipo de violência no Estado e promover a integração entre as instituições públicas que atendem as mulheres vitimadas. A proposta da ex-deputada Claise Maria foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar ao plenário para outra votação. Quando eu tenho esses dados coletados, quando eu consigo ter a rede de proteção fomentando esse cadastro, na verdade eu vou conhecer a realidade e se eu conheço bem a realidade eu posso fazer uma análise melhor do fenômeno da violência contra a mulher e pensar políticas públicas estruturantes para enfrentar esse problema. Já os municípios que não criarem planos de cargos, carreiras e salários para os profissionais de educação da rede pública municipal podem deixar de receber as transferências de recursos do Estado. O projeto do deputado Conte Bittencourt foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta. Ter um plano de carreira nos municípios é a garantia de você incentivar, o papel desses profissionais no sistema municipal e articular melhor o desempenho desse sistema com o sistema estadual. Então nós estamos usando um artifício que já usamos numa lei que aqui também produzimos, que induzia os municípios a criarem os planos municipais de educação. Estamos fazendo o mesmo argumento, ou seja, os recursos voluntários de emendas parlamentares só serão cumpridas para municípios que em um ano tiverem os seus planos de carreira atualizados. Outro projeto na pauta que vai beneficiar as mulheres é o da ex-deputada Inês Pandeló, que cria a política de atendimento integrado às mulheres vítimas de violência. O objetivo é humanizar a atenção às mulheres que sofreram delitos previstos na Lei Maria da Penha. Entre as medidas está a capacitação profissional, a realização de exames, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o atendimento psicossocial e de saúde. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões.
Ainda em discussão a proposta do deputado licenciado Bernardo Rossi, que cria as Patrulhas Maria da Penha. Com a medida, a Secretaria de Segurança Pública deve enfrentar a violência doméstica através da fiscalização do cumprimento de medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência. A matéria foi aprovada em primeira discussão. E também na semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o plenário aprovou o projeto do deputado Carlos Mink, que prevê o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública estadual. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Se você não inculca nas pessoas a questão ambiental, o combate ao racismo, o combate ao machismo, desde cedo na escola, o senso comum vai, que há inferioridade da mulher, do negro, que a questão ambiental não é tão importante assim. Portanto, a escola é a base da formação dos valores de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Os parlamentares falaram no expediente inicial desta quarta-feira sobre o aumento de tarifas da concessionária de energia elétrica Ampla. O deputado Luiz Paulo contestou a qualidade dos serviços prestados à população. A concessionária é considerada a pior prestadora de serviço da região Sudeste em um ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma das piores prestadoras de serviço vai vender serviço por um preço exorbitante. A nossa Constituição, quando toca na área tributária, ela diz que os tributos, e aí vale para as tarifas, etc., tem que ter modicidade. A inflação do ano passado foi 6,5%. Como pode ter um reajuste módico de 35%? Isso vai entrar no preço dos produtos industriais, nos prestadores de serviço, no comércio e no fundo, vai chegar ao consumidor, que vai ser penalizado duas vezes. Pelo preço mais alto do produto, isso pela sua conta de luz. Já o deputado Jânio Mendes pediu que seja instalada uma CPI para acompanhar a prestação dos serviços da Ampla. Questionar esse reajuste em razão da abusividade do mesmo e também da qualidade do serviço prestado pela Ampla é um dever do Parlamento. Nós não nos furtaremos a isso. Já mobilizamos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, requeremos uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, e vamos provocar também a Comissão de Minas e Energia para que faça uma audiência pública, para que possamos discutir as mais variadas possibilidades de minimizar o dano à população. E a deputada Lucinha quer que a Comissão de Minas e Energia da Alerj faça uma audiência pública para discutir os reajustes das tarifas da Ampla e da Light. Nós vamos fazer uma audiência pública aqui, convocando tanto os representantes da Light quanto os representantes da Ampla, como também da ANAEL, que a grande questão é a ANAEL, que a ANAEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a sede é em Brasília. Então eles não participam nem convivem com o drama da população no dia a dia, que só vê o valor da sua taxa de energia aumentar sistematicamente. O deputado Samuel Malafaia pediu apoio dos parlamentares para a aprovação de um projeto de lei que obriga hospitais, delegacias e centros sociais a divulgar o atendimento 132, que ajuda dependentes químicos. Você pode discar e receber informações sobre internação, sobre o efeito das drogas, ajuda, socorro. Alguém pode enviar até uma viatura para ajudar a pessoa que quiser se internar no hospital. E, infelizmente, aqui na casa ninguém sabe disso. E em vários lugares que eu perguntei se sabiam do 132, ninguém sabe. Então eu fiz uma lei para que esse telefone, esse ramal, esse número, e a ligação é grátis, tanto faz seja telefone fixo ou celular. Você pode ligar, eu liguei ontem 3 vezes na madrugada, atende 24 horas por dia. É um serviço espetacular, mas não está divulgado, a televisão não divulga. O deputado Milton Rangel tomou posse nesta terça-feira e falou sobre os temas que vai defender durante o mandato. Defendeu intransigentemente o povo do Rio de Janeiro, mas principalmente a família cristã e a família evangélica do estado do Rio de Janeiro. Esses são os principais compromissos nossos. O deputado Tio Carlos pediu o aumento do efetivo policial da região de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. É um pleito absolutamente justo e, nesse momento, necessário para que a gente possa dar uma resposta à população, porque a insegurança
está demais nesse bairro. Os parlamentares analisaram as emendas ao projeto dos deputados Conte Bittencourt e Paulo Ramos, que cria uma comissão para fiscalizar os novos credenciamentos e autorizações de cursos de ensino à distância. O texto determina que a comissão será formada por um representante do CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação, um representante do Sindicato das Escolas Particulares, um representante indicado pela Comissão de Educação da LERJ e 2 representantes da Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é acompanhar o recredenciamento de todos os cursos à distância do Estado, feito pelo Conselho Estadual de Educação. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A educação à distância, num percentual muito grande, se transformou na simples venda de diplomas. E aí nós temos pessoas sendo enganadas, pessoas pagando às vezes e não tendo a qualificação necessária. Então, vamos ver. O deputado Conte Bittencourt é autor, preside a Comissão de Educação. Vamos ver se esse tema específico a gente conduz de modo a, pelo menos, dar credibilidade e fiscalizar diretamente a educação à distância. Também foi discutida as emendas ao projeto do deputado Jorge Pisciani, que anistia de débitos com a SEDAI até 31 de dezembro de 2008 os aposentados e pensionistas com mais de 70 anos, portadores de doenças crônicas e com renda mensal até 3 salários mínimos. Só serão beneficiados proprietários de apenas um imóvel utilizados como residência. O projeto do presidente da Casa surgiu de pedidos feitos ao Alô Alerj. Uma das emendas amplia o benefício até 31 de dezembro de 2011, já que os débitos anteriores a 2008 prescreveram. A proposta retornou à Secretaria da Mesa para análise do autor. Os transportes escolares de crianças de até 10 anos poderão ser obrigados a ter a presença de um monitor. O objetivo é que eles orientem as crianças para evitar acidentes durante os deslocamentos. O texto prevê ainda que esse monitor tem que ter pelo menos 18 anos. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado e ainda depende da sanção do governador para se tornar lei. E o plenário aprovou os projetos de resolução da mesa diretora da LERJ. As novas regras passam a valer a partir do próximo dia 17 de março. A primeira proposta altera os horários das sessões da Casa. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 3 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 horas. O expediente final será entre 5 e 6 e meia da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6 e meia da tarde e 9 da noite. Os parlamentares incluíram emenda que prevê que se algum secretário de Estado estiver na Casa e quiser fazer uso da palavra, ele será o primeiro orador inscrito no expediente final. Eles não tinham como vir demonstrar o porquê da mudança. Ou seria só em comissões. Eu acho importante da participação no plenário para ele explicar para todo o público fluminense da necessidade de tal alteração em qualquer legislação que venha interferir no povo. Outro projeto altera o regimento interno da LERJ sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos com direito a voto. A emenda incluída no texto prevê que integrantes da mesa diretora podem participar das comissões, exceto como presidentes, e que também não podem ser líder de partidos. O regimento interno hoje define que os representantes da mesa, os 13 membros da mesa, não podem fazer parte das comissões permanentes. E nós temos 36 comissões permanentes na Casa. Então há muita repetição de nomes, porque você parte de 70 menos 13. Ora, então essa emenda visa que os membros da mesa possam participar das comissões permanentes, mas só não pode presidi-las, porque senão ele fica com dupla função, a mesa e a presidência. A mesa diretora também propôs a alteração da concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. São 70 deputados. Se cada deputado pode usar 3 vezes o ambiente, dá 210 dias. Você tira os recessos, só é permitido cada um usar 3 vezes.
ou auditório ou plenário. Porque qualquer número maior que 3, você vai ter mais uso que os dias do calendário. E o deputado Flávio Bolsonaro pediu a criação de uma comissão de representação para acompanhar as jornadas de trabalho de policiais e bombeiros. A proposta foi aprovada. É uma continuidade de uma comissão idêntica que já existia, né, na legislação anterior, que eu também presidi os trabalhos. E como um assunto muito específico, né, voltada para a questão do excesso de carga horária de policiais militares, civis, bombeiros, inspetores penitenciários, o atraso no pagamento das gratificações pelo trabalho extra que eles fazem, o chamado RAIS e o PROES. Muitos municípios contratam um policial militar, por exemplo, na folga, e na hora de pagar ao policial, ou eles não pagam, ou eles atrasam o pagamento, enfim. É um assunto bastante específico, né, que nós conseguimos já alguns avanços nessa área, ao realizar várias audiências públicas, várias reuniões com as autoridades responsáveis por isso, em prol desses servidores. Ninguém trabalha de graça. Então é uma comissão de representação, mas que está legitimada e com conhecimento de causa, já com experiência passada, sabia como lidar, como conduzir os trabalhos em benefício de policiais, bombeiros e inspetores penitenciários, e fico satisfeito que ela tenha sido aprovada no plenário. No expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Zito disse que vai apresentar um projeto de lei criando um fundo com os recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito no Estado. O parlamentar quer que esses recursos sejam destinados a instituições como a APAI e as escolas públicas. A indústria da multa no nosso estado do Rio de Janeiro tem que acabar, ou tem que ser disciplinada e cada vez mais acompanhada por todos nós. E esses recursos, eles teriam que ter um fundo direcionado às escolas municipais, às APAIs, às entidades filantrópicas, para que nós possamos acompanhar e saber que esse fundo, esse recurso da multa, ele está sendo empregado de forma a dar à população uma vida útil e melhor. Os deputados Conte Bittencourt e Eliomar Coelho sugeriram uma audiência pública das comissões de Orçamento, Tributação e Economia para ouvir o secretário de Fazenda sobre os cortes no orçamento deste ano. Esse encontro ele é importante para que o parlamento possa debater com responsabilidade, para que a gente possa debater com o secretário de Fazenda os cortes, né, e a forma como esses cortes foram selecionados. Parece que o corte linear não é o mais indicado. Tem setores essenciais para o funcionamento do dia a dia da vida do cidadão, como o transporte escolar rural, como a merenda escolar. O que a gente ouve e o que a gente assiste é o anúncio de cortes. Então, se é para realmente ser feito esses cortes e atender a uma realidade existente, aí eu tenho a impressão que nós temos que dar o apoio. Agora, o que acontece é o seguinte, isso daí tem que ser mostrado para nós, os critérios, onde se está cortando, o que significa isto. O deputado Valdec propôs um plebiscito de consulta popular para decidir se a região conhecida como Califórnia deve continuar sendo parte do município de Barra do Piraí ou ser anexada à cidade de Volta Redonda. Toda a vida cotidiana desses moradores, dezenas de milhares, tem a ver com Volta Redonda. As crianças estudam em escolas de Volta Redonda. O atendimento de saúde é feito em unidade de saúde de Volta Redonda. Eles trabalham em Volta Redonda. Têm suas atividades comerciais, enfim, todas em Volta Redonda. Estão a 7 quilômetros de Volta Redonda e a 30 quilômetros do centro de Barra do Piraí, onde chegam passando por um pedágio. O deputado Nivaldo Mulim pediu apoio do governo federal para a construção da linha 3 do metrô. Hoje está naquela questão do BRT, que hoje seria construído no mesmo local da linha 3 do metrô. É inviável que, se realmente acontecer isso, não haverá linha 3 do metrô. É impraticável. Então nós precisamos sim, tá? A gente sabe que o país está passando por crise, o Estado, né, o município, né, no geral. Mas nós precisamos sim ter paciência e aguardar para que aconteça realmente o sonho dos gonçalenses, do povo de Itaboraí, Niterói, a nossa região metropolitana, e acontecer realmente a linha 3 do metrô, que é tão esperada e tão desejada. O deputado doutor Julianelli defendeu a valorização do Conselho de Alimentação Escolar. Toda vez que eles precisarem de assessoria contábil, no caso do Conselho de Nutricionistas,
Isso deveria ser atendido pela Secretaria de Educação, porque eles são voluntários, muitas vezes não relacionados com essa área, sem condição de fazer uma avaliação contábil da Secretaria. Então, eles precisam das assessorias para poder dar o parecer e se responsabilizar pelo que eles estão atestando. O deputado Jorge Felipe Neto defendeu a presença de um representante dos taxistas na Junta Administrativa de Recursos de Infração. Ali a gente tem FETransport, Sindicato de Carga, autoescolas representadas dentro dessa junta administrativa, mas não o táxi, que diariamente é quem mais sofre com a questão da multa. Sendo ela arbitrária ou justa, ele tem que poder ser defendido, se defender da melhor maneira possível. É isso que a gente quer permitir aqui na casa. E o deputado Geraldo Pudim apresentou um projeto de lei que obriga a Secretaria de Segurança a informar as famílias dos policiais em casos de morte em serviço. O objetivo é de que o secretário de Segurança se responsabilize pessoalmente pelo comunicado à família do policial morto em serviço. Não pode o policial, em pleno exercício da sua função de defender a sociedade, ele ser tratado da forma como está sendo tratado. A família recebeu o comunicado mediante um telefonema, ou alguém, nada mais, nada menos do que seja o próprio secretário de Segurança. Hospitais, delegacias e centros de atendimento social podem ser obrigados a divulgar o serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta sobre os riscos do uso de drogas. O aviso deve ser feito com placas, cartazes ou adesivos instalados em locais de grande visibilidade nos estabelecimentos. A proposta do deputado Samuel Malafaia volta para mais uma discussão em plenário. Os parlamentares aprovaram o relatório da CPI que apurou as condições de serviço da Santa Casa de Misericórdia e a venda de imóveis da instituição. O documento apresentou 6 sugestões. A primeira propõe que a administração da Santa Casa seja feita por uma organização social. Os deputados também querem que o Corpo de Bombeiros faça uma vistoria para a prevenção de incêndio e que a Secretaria de Fazenda investigue a movimentação financeira do ex-mantenedor da instituição, Darras Zarur. O relatório também será encaminhado ao Ministério Público Estadual e do Trabalho e à chefia da Polícia Civil para que continuem a investigar. Muitos imóveis foram dilapidados ao longo desses anos. Só para você ter ideia, 32 imóveis foram vendidos no ano de 2012. Imóveis esses foram doados aí durante essas centenas de anos que a Santa Casa existiu. Centenas de imóveis foram doados e esses imóveis de 7 anos para cá foram vendidos. Então a polícia tem que investigar a fundo o que houve com esses imóveis e quem são os donos atuais. Foi aprovado também o relatório final da CPI das operadoras de telefonia, que apurou os danos causados aos consumidores pela prestação inadequada de serviços das empresas. O texto sugere o fim das multas cobradas dos clientes que desejam interromper os contratos e a garantia ao direito de arrependimento com prazo mínimo de 7 dias. O relatório pede ainda atenção especial para as áreas rurais do estado. Os deputados querem que as concessionárias apresentem um plano de expansão para essas regiões e que o governo regulamente um convênio para a instalação de novas antenas no interior. Menos de 4% das cidades brasileiras estão realmente cobertas por esses serviços e ainda assim eles estão dentro do contrato, ou seja, eles estão atendendo o contrato que eles fizeram com o governo federal com menos de 4% de cobertura. Isso foi uma triste constatação. Um outro problema, e que aí tem a ver muito com o estado do Rio de Janeiro, e que nós podemos trabalhar até pelo Código de Defesa do Consumidor, é um estelionato aplicado, porque são propagandas e propagandas com vendas de aparelho, dizendo que esses aparelhos têm uma cobertura maior, quando a cobertura não vem do aparelho, e sim das antenas. Então é uma guerra de venda de aparelhos, as pessoas se iludem, compram os aparelhos, e muitas cidades, às vezes, em muitos bairros, tem lojas vendendo o aparelho, muitos bairros desses que não tem nem antena. Você vai comprar um aparelho num lugar que você não vai conseguir falar, porque simplesmente não tem antena.